E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje eu vou fazer a resenha do livro O Conto da Aia, da Margaret Atwood. O livro, inclusive, vai ganhar uma adaptação pra TV pela Hulu esse ano, em maio, se não me engano. O livro conta a história da Offred, que é uma aia, né, como o nome indica. Ela vive nessa sociedade muito religiosa, em que todo mundo tem um papel muito bem definido do que tem que fazer. Então, algumas mulheres são as aias, outras são as esposas, outros são os comandantes, e por aí vai. A coisa mais importante é que uma mulher consiga engravidar, por causa dos números da população e tal. Então, na real, o livro é uma grande crítica social. Ele critica o machismo, essa questão de como os homens controlam os corpos das mulheres, o que elas fazem, a função delas na sociedade, em tudo. Então tem as esposas, que elas estão lá pra serem bonitas e acompanharem os comandantes. Aí tem as aias, que elas têm que ter filhos, basicamente. Então tudo nas mulheres é controlado, os corpos delas, tudo que elas fazem em prol do que a sociedade quer, que no caso é que elas tenham filhos. Uma das coisas mais assustadoras do livro é que ele fala de um futuro distópico. Você vê uns flashbacks da vida da Offred de uma época anterior, em que as coisas eram mais parecidas com como a gente vive agora, mas ao mesmo tempo o livro parece muito atual, e muita coisa que tá no livro são coisas que acontecem, só que de outras formas. Eu sei que a ficção científica tem mesmo esse caráter de usar o futuro pra fazer uma crítica à nossa sociedade atual, mas o que assusta é que o Conto da Aia é muito atual, é muito verdadeiro de uma maneira muito crua, que acontece com as mulheres e que dá pra traçar inúmeros paralelos com o que nós temos que enfrentar hoje em dia. É uma leitura pesada, tá? Não só no jeito que a autora escreve, mas no tema, né? No assunto, na mensagem que ela quer passar. Por um lado, a forma que a escrita é feita, ela é muito parada, muito detalhista e só atrapalha a leitura, mas de outra forma faz sentido que ela seja maçante, porque a história é maçante, o que tá sendo falado é maçante, não é legal, não é divertido. A história tem pouco movimento, então é bem parado. Eu sei que isso dá espaço para as críticas se aprofundarem, que por um lado é legal, mas por outro é o que eu falei antes, é bem complicado de ler. Mas por outro lado, a atenção que o livro te passa se torna a coisa que vai prender o leitor. Então eu podia até estar entediada em várias partes, mas eu queria ler porque eu queria saber o que ia acontecer, porque tava muito tenso, eu não conseguia largar o livro. Os flashbacks ajudam nessa falta de movimento, mas ainda não é suficiente para criar uma fluidez melhor pro livro. Então precisa ser resistente, tanto para engolir o que o livro tá te contando, como na escrita propriamente dita. A Offred tem um desenvolvimento ao longo da história, mas ela parece ser uma das únicas que tem. Eu já devo ter falado alguma vez aí no canal, mas eu não sou fã de livros em primeira pessoa. Eu acho que dependendo de quem tá escrevendo pode limitar, e por mais que eu acho essencial que a gente tenha a visão dentro da cabeça da Offred, eu também acho que isso podia ser feito sem a primeira pessoa, e nesse caso eu acho que o fato de ser a primeira pessoa e sempre com a Offred atrapalhou os outros personagens. Então por mais que a Offred seja uma personagem legal, falta nos outros. Eu realmente espero que a série deixe a coisa toda mais dinâmica, melhore o desenvolvimento dos personagens, porque é um livro muito bom. Já vou adiantar, é um livro muito bom. E assim, é uma bad sem fim. Você não vai ficar felizinho lendo esse livro, você vai ficar mal e mal e mal de novo mais um pouco. E você vai ficar pensando na vida, na sociedade, as coisas, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Então, sem spoilers, é basicamente isso. Eu recomendo muito que vocês leiam O Conto da Aia. Ele é um livro muito relevante, muito atual em vários pontos. E eu sei que vai ser difícil ler, porque é densa a narrativa, porque o tema não é dos mais agradáveis. Mas se você tiver algum interesse, eu realmente recomendo. Então, O Conto da Aia é um livro muito bom, mas que vai te dar uns socos aí. Essa é a parte sem spoilers, eu não vou fazer muitos comentários com spoilers, mas enfim, fica aí o aviso. Esse livro é um baque. Assim, eu sabia de tudo que o livro tava falando, mas ler sobre o que você já sabe também é bom às vezes. Então, toda essa questão das mulheres serem vistas como corpos para serem usados é muito real, saca? É muito real. Na nossa sociedade, os homens se sentem no direito de usar os corpos das mulheres como eles querem. Isso vai desde criar leis para limitar a autonomia que a gente tem sobre os nossos corpos, como você tá na rua
ou numa balada e o cara se sente no direito de invadir seu espaço porque a gente achou bonita e sem o menor respeito. É do caso do cara que mata a companheira até o cara que acha que porque tá casado a mulher não pode negar uma relação sexual com ele. Tá aí, e o livro vai falar disso, o livro vai se focar na questão da religião e na questão da reprodução, mas dá pra traçar paralelos pra todos esses outros aspectos. Assim, no final eu fiquei um pouco decepcionada, porque eu tive uma sensação de... Peraí, é só isso? Eu entendo que a história não era em nenhum momento alguma coisa tipo Offred vai mudar a sociedade. Não, eu sabia que não era isso, mas eu esperava que tivesse um pouco mais de movimento, como eu já falei na outra parte. E no final tem toda uma... Eu imagino que seja uma aula, uma apresentação de alguma coisa que trata da história como se fosse um relato histórico. Essa não foi uma das melhores frases que eu montei, mas tudo bem. Então é como se Segunda Aya tivesse acontecido no passado, só que é um futuro distópico, então esse final do livro é mais futuro ainda. A adaptação desse livro vem em ótima hora, tanto no contexto dos Estados Unidos como no contexto aqui. Tem também uma coisa muito legal, que é sobre quando a Offred começa a jogar um jogo lá de formar palavras, se não me engano, com o comandante da casa em que ela trabalha, e parece uma coisa, ela fala que parece uma coisa meio pervertida, proibida. Então é louco, né, como isso na real é uma convenção social. É tipo, aquela sociedade diz que você jogar joguinho de formar palavra com o seu comandante é proibido, tá? Não foi bem isso que eles falaram, mas tipo, você entendeu. Então se você estiver disposto a enfrentar essa leitura monótona e parada e tal, eu acho que super vale a pena. E é isso, o Conto da Aya é uma série de socos no estômago. Eu super recomendo o Conto da Aya, apesar dos pesares. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de dar joinha, se inscrever no canal, curtir o blog no Facebook e também visitar lá, porque tem outras coisas, textos e tal. Se você tiver uma sugestão de tema, escreve aí nos comentários. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.